Prazer estar aqui mais uma vez com vocês, certo? E hoje com mais uma novidade, com mais um conteúdo para ser trabalhado. E hoje a gente vai ter a oportunidade de estudar a Grécia Antiga. A gente já vem trabalhando as civilizações antigas, trabalhamos já o Egito, trabalhamos a Mesopotâmia, e a pauta da aula de hoje é estudar a civilização grega, que também pode ser conhecida justamente como a Grécia Antiga, já que ela se desenvolveu em um período da história chamada a Antiguidade. A Grécia é uma civilização que corresponde à história de um país que é também, assim como o Egito e a Mesopotâmia, como um dos mais antigos do mundo. A Grécia tem aproximadamente 4.000 anos de história. Você pega aí 2.000 anos antes de Cristo e pega mais 2.000 anos depois de Cristo, que vem até justamente aos dias atuais. A Grécia não é mais antiga, não é mais velha do que foram o Egito e a Mesopotâmia. Mas a Grécia é considerada dentro da história como uma das civilizações a primeiro a surgir dentro da humanidade. E aí você fica perguntando, mas por que nós estudamos a história da Grécia? Nós estudamos a história da Grécia por dois motivos. Um já foi dito minutos atrás, a sua idade, 4.000 anos de história. E o segundo motivo que nós estudamos a Grécia Antiga é o seu legado cultural. E o que é o legado cultural? São as criações culturais, as invenções, aquilo que eles fizeram há 4.000 anos atrás e que ainda são utilizados por nós nos dias de hoje, na contemporaneidade. Aí a gente fica a se perguntar, e tem muita coisa que os gregos inventaram e que a gente utiliza, a gente pratica nos dias atuais? Claro que sim. Assim como a gente falou sobre a cultura do Egito, lá da medicina que eles inventaram, com o estudo da mumificação, como a gente falou sobre a Mesopotâmia, com os estudos da matemática, com a invenção da própria roda e da escrita, a escrita cuneiforme, os gregos eles tiveram uma importância cultural imensa para a sociedade atual. E nós vamos destacar aqui, na aula de hoje, as principais características culturais da civilização grega. E o primeiro ponto que eu quero destacar sobre a cultura da Grécia é a invenção da educação. Isso mesmo, a educação. A primeira escola do mundo foi inventada justamente na Grécia Antiga. Então, hoje nós temos escolas. Hoje nós temos dentro da escola personagens como o professor e você aí no outro lado da telinha, o próprio aluno. Então, a escola, o professor, que na Grécia Antiga era chamado de pedagogo, de mestre, porque detinha conhecimento, e o aluno, que era chamado de aprendiz, porque aprendia com o seu professor, com o seu mestre, essa estrutura chamada escola e esses personagens surgiram pela primeira vez no mundo, na história da Grécia Antiga. Então a educação é uma invenção grega. E as escolas na Grécia recebiam o nome, era chamado de liceu. Os famosos liceus, era onde se ensinavam, era onde se praticava justamente o ensino na Grécia Antiga. Então isso não é importante. Geralmente a gente não faz tudo o que a gente gosta, mas aquilo que é exigido para nós. Então a educação pode ser algo que você aí, um ou outro, não gosta de ir à escola tal, mas a escola é de suma importância para fazer com que a gente possa aprender cada vez mais. Isso é a invenção da Grécia Antiga. Da Grécia Antiga, a gente destaca também a oratória. O que seria a oratória? A oratória era uma matéria, uma disciplina que se estudava nas escolas gregas 4.000 anos atrás. E o que é que se ensinava nessa disciplina chamada oratória? Se ensinava justamente a arte de falar bem em público. Você não ter vergonha, você não ficar totalmente tímido ao se expressar justamente para multidões. Então a oratória preparava os gregos desde criança, a partir dos 8 anos, a saber se expressar em público. E isso era de primordial importância porque lá na Grécia Antiga, a política, as pessoas se expressavam, diziam
quais eram as suas reivindicações e seus desejos. Então você tinha que saber falar em público e não ter vergonha. Assim como a gente tem nos dias atuais história, ciência, biologia, química, física, português, na Grécia Antiga, uma das disciplinas que se estudava nas escolas, nos liceus, era chamada oratória. Portanto, não confunda oratória com oração. Oratória vem de oral, boca, boca, fala. E na Grécia Antiga, a criancinha, a partir dos 8 anos de idade, não tinha vergonha de se expressar, de se colocar e mostrar aquilo que ele justamente desejava através justamente da sua fala. Foi na Grécia Antiga que também foi inventado, o terceiro legado cultural, né? Foi na Grécia Antiga que se inventou também a democracia. Tão falado nos jornais, na televisão, a palavra demo significa povo, cracia significa poder, poder do povo. A democracia vai representar o voto. O voto é uma criação grega. Então vai ser a primeira civilização em que os governantes serão escolhidos pelo povo. Poder do povo. Veja que nós estamos em ano eleitoral, vai haver eleições no município, em todo o território brasileiro, e aquele que tiver a maior quantidade de votos será eleito. Aí na Grécia Antiga começou a funcionar assim. Só que um pouco diferente. Não era voto digital, não era voto em papel, né? E nem todo mundo tinha o direito de votar. Só quem votava eram homens. Os homens eram considerados cidadãos, né? Mulheres, escravos eram totalmente enxergados como pessoas de baixa classe. E a Grécia Antiga, em algumas cidades como Atenas, na época onde se inventou justamente o voto e a democracia, era uma sociedade extremamente machista. Então nós já temos 3 legados culturais. Nós temos aqui a educação, com a escola, conhecida como liceu. Dentro dela, o professor e o aluno, foi criado esses personagens dentro da Grécia Antiga. Nós temos aí a oratória como uma matéria que se estudava na Grécia Antiga, a arte de falar bem em público, né? E o terceiro legado cultural, que a gente acabou de falar, que é na política, que foi a invenção da democracia, que é o direito do voto, né? E o outro legado cultural eu quero que vocês acompanhem aqui na telinha do computador, que foi justamente a invenção dos Jogos Olímpicos. Olha os Jogos Olímpicos. Isso daqui é uma imagem da própria Grécia Antiga. Como a gente pode visualizar uma outra imagem também da própria Grécia, né, como se fossem atletas correndo. Aí vocês percebam que o esporte também foi uma invenção grega, né? As modalidades esportivas, muitas das que existem hoje, como luta, arremesso de peso, atletismo, que é corrida, tudo foram inventados na Grécia Antiga. E na Grécia Antiga, os jogos era a disputa que envolvia cidades, as cidades gregas, né? Em tempo as cidades se reuniam. Se estivesse em guerra, teria que parar a guerra para poder realizar justamente as competições esportivas. As mulheres não participavam, né? Como o voto, a mulher também não participava, nos jogos também não participavam, só homens era que poderiam participar dos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga. Eles não usavam vestimenta, como a gente pode observar aqui, né? Eles sempre estavam praticando esporte nus, né? Não por causa de falta de roupa, mas porque eles eram amantes do corpo. E amar o corpo era simplesmente mostrar como é que ele vem ao mundo. Quando uma criancinha nasce, ela nasce nua, pelada. E os atletas eram considerados como corpos perfeitos. E aí eles tinham que mostrar seu vigor físico, sua musculatura. E aí só homens era que poderiam participar, mulheres não. E logo depois de cada modalidade praticada, cada esporte feito na Grécia Antiga, eu citei uns aqui, eu vou cobrar na atividade, viu? Eles, quando terminava a sua modalidade, eles eram colocados em um local para servir, né, de modelo para os artesãos, para fazer uma estátua, fazer uma pintura, como a gente viu justamente nas imagens. O corpo como algo divino, né? E os Jogos Olímpicos da Grécia Antiga eram uma oferenda a Zeus,
A religião deles era politeísta, eles acreditavam em vários deuses, né? E era uma homenagem justamente ao deus do Olimpo, né? Que era justamente chamado Zeus. A Grécia Antiga é uma civilização que se desenvolveu no continente europeu, certo? Então é diferente do Egito e da Mesopotâmia. Enquanto o Egito foi na África, a Mesopotâmia na Ásia, a Grécia Antiga se desenvolveu no continente europeu, ou Europa, mais precisamente nessa região aqui que é chamada de Península Balcânica. É um território bem divididozinho. Aqui onde está o meu lápis aponta onde está a Grécia, né? E aqui são ilhas, porque o território grego é constituído por ilhas, várias ilhas, né? E uma de destaque é a famosa Ilha de Creta. E falando nessa Ilha de Creta, eu quero falar de uma história, né, que é registrada na mitologia grega, né, que aconteceu há mais de 4.000 anos atrás, que os historiadores arqueólogos procuram de todas as formas comprovar esse fato histórico, essa história que aconteceu. E essa história que eu quero contar é justamente a famosa lenda do Minotauro, que é uma história que conta o início e a origem da civilização grega. Aqui em mãos nós temos uma estatueta do que seria justamente o Minotauro, que era justamente um ser, né, com metade homem, metade animal, metade touro, como a gente visualiza aqui, a cabeça de touro, corpo de gente, né? E essa lenda, ela é contada na Ilha de Creta, que faz parte do território da Grécia Antiga até hoje. E a história começa assim, conta a história de um rei, na verdade de um homem comum, que ele se chamava Minos. E esse Minos, ele queria se tornar rei dessa ilha, chamada a Ilha de Creta. E ele é muito devoto, né, do deus Poseidon, que é o deus dos mares, que é irmão de Zeus, né, lá o deus do Olimpo, né? E ele fez um pedido a Poseidon. Se ele se tornasse rei, pagaria uma promessa a Poseidon. E essa promessa seria simplesmente ele sacrificar um touro que viria por mar, que seria enviado pelo próprio deus Poseidon. Conta a história que esse Minos acabou se tornando rei e ele foi obrigado a cumprir a promessa feita ao deus Poseidon. Um certo dia, um touro branco, robusto, enorme, apareceu na praia e um mensageiro informou ao rei Minos que o touro de Poseidon havia chego e que era necessário justamente sacrificá-lo em homenagem a Poseidon. Só que quando o rei Minos viu o touro, criou um gosto pelo touro, achou ele muito bonito, que ele poderia servir para matriz para o seu rebanho como um reprodutor. E aí o que fez o rei Minos? Escondeu o touro branco, enviado por mar por Poseidon para ser sacrificado, e pegou um outro touro e sacrificou, tentando enganar Poseidon. Poseidon, como é um deus, né, lá da mitologia grega, descobriu e acabou castigando o rei Minos. E o castigo foi o seguinte: o Poseidon, o deus Poseidon, jogou um feitiço para que a mulher do rei Minos se apaixonasse pelo touro branco. Tem cabimento isso? E aí a mulher do rei Minos se apaixona pelo touro branco que não foi sacrificado. E dessa paixão entre a mulher do rei Minos e o touro branco, acabou nascendo uma criança monstro, uma criança metade humano, metade touro, que foi chamado de Minotauro. Mino em homenagem ao rei Minos e Tauro, a aparência que é justamente de touro, né? E esse rei Minos, né, com medo, né, não sacrificou, com medo dessa criança que nasceu com essas feições físicas, né, começou a se preocupar com a segurança da população da ilha de Creta. Porque até os 5 anos de idade, essa criança, metade homem, metade touro, bebia 5 litros de sangue. E quando se tornou-se adolescente, começou a comer carne humana. Aí o que fez o rei Minos? Construiu no subsolo do palácio dele, o palácio lá da ilha de Creta, um labirinto. E nesse labirinto foi colocado o Minotauro.
E o Minotauro, todos os anos, ele se alimentava de 7 homens e 7 mulheres, vindo da cidade de Atenas. E segundo a história, né, esse Minotauro, né, que usava esse bastão, que tacava, né, que destruía o corpo das pessoas e depois devorava, né, essas 14 pessoas, conta a história que em um certo tempo, um príncipe da cidade de Atenas decidiu fazer parte dos 7 rapazes. O nome dele se chama Teseu. E o objetivo dele era simplesmente ir até a ilha de Creta, mas não ser devorado, mas matar o Minotauro. E aí Teseu, quando saiu de Atenas e chegou na ilha de Creta, ele conheceu a irmã do Minotauro, que não tinha nada de aparência monstruosa, chamada Ariadne. E surgiu uma paixão entre Teseu, né, e Ariadne. E Ariadne lhe entregou uma corda para que ele pudesse amarrar em sua cintura quando entrasse no labirinto para não se perder, e uma espada para quando encontrasse com o Minotauro lutasse contra ele. Que aí a gente tem uma imagem aqui no computador mostrando justamente a famosa luta do Minotauro e o próprio Teseu, né? Uma luta que durou vários dias, né? E que nessa luta acabou Teseu conseguindo matar o próprio Minotauro, né? E conseguiu sair através da corda que recebeu de Ariadne, que marcou todo o caminho do labirinto, conseguiu sair justamente com vida, né? Isso é um pouco da história da lenda do Minotauro, que eu quero que vocês também possam pesquisar e conhecer mais a fundo e ver outras imagens. Essa estatueta que eu estou mostrando e que vocês já viram anteriormente, né? Isso aqui foi um presente que veio da própria ilha de Creta. Um ex-aluno meu, que morou 2 anos na Europa, foi até a Grécia Antiga, foi até a ilha de Creta e foi tentar conhecer lá na ilha de Creta, na cidade de Knossos, cidade arqueológica da Grécia Antiga, a famosa lenda do Minotauro. E ele, quando retornou ao Brasil, olha que ele é daqui de Marcelino Vieira, né? Ele, quando retornou ao Brasil, ele me trouxe uma réplica do que seria justamente o próprio Minotauro. Então, a aula de hoje ficou justamente para a gente estudar a Grécia Antiga, a sua importância cultural. Então, é importante que vocês saibam aquilo que eles criaram e que existe hoje, né? Da educação, da oratória, da democracia e dos Jogos Olímpicos, a localização da Grécia e, dentro da história da Grécia, o nosso primeiro destaque da aula da Grécia Antiga, a famosa lenda do Minotauro. Certo? Um forte abraço e valeu!